Esquecemos de mudar, a Gabi esqueceu de mudar quando vocês já estavam aí. Hoje nós vamos fazer a mudança aí no computador. Passaram bem final de semana? Tranquilo? Eu sim, professora. Eu vou comer uma pizza daqui a pouco. Oi? Daqui a pouco comer pizza. Café da manhã. Bom dia, Sandra. Pizza? Bom dia, tudo bem, tá. Yasmin? Bom dia, Sandra. Bom dia, Thalita. Que Deus abençoe nosso dia. Luiz Fernando, eu não entendi direito, não. O que você disse? De café da manhã vou comer pizza. Ah, tá certo. Muito bem, nós temos aqui Giovana, Luiz Fernando, Gabriel Góes, o Marcelo, João Guilherme, Arthur Noronha, Maria Eduarda, Arthur Rios, Lucas, Letícia, Ana Clara, Caroline Arantes? Quem é a Caroline? Acho que ela é de outra turma. Ela... Arantes? Não tem. Caroline Arantes? Mesmo sobrenome que eu? Não me lembro de ter Arantes como aluna. Vou remover. A Caroline que tem lá no 9º ano não é Arantes. Só se... Não. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Thalita. Acho que aí eu me perdi aqui no bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia, professora. Tudo bem, querida? Nossa, vou até ver aqui na listagem do 9º ano. Espera aí um pouquinho. A Caroline que tem é do 9º ano. No 7º é a Carolina. Não é aluna. Ô, professora, a Kalena tá falando que era ela que tava entrando aqui no grupo. Quem? A Kalena. A Kalena Kalena. disse que ia entrar, ela entrou com esse nome. Ué, velho. A Kalena veio e falou, ela me removeu. Só que agora ela tá falando que era outra menina. Agora, desculpa. Então, tava Caroline É. Arantes. Caroline Arantes. Será que é mãe da Kalena? Eu removi. Pode ser. Ana Lídia, vou admitir. Eu não posso deixar entrar na sala se não souber quem é, né? Oi, João Guilherme. Eu acho que é a mãe dela. Ah, tá. Oh, tem o mesmo sobrenome que eu, sabia não. A Kalena não tem Arantes. Muito bem, vou aguardar. Se ela tentar, fala para ela tentar entrar então, se é a Kalena, para eu admitir, né? Deixa eu ver mais aqui. Mariana Isabela. Mas você clicar ali, Aonde? aqui. Fecha isso. Fecha. Peraí, tá, pessoal? Só um instantinho. Fecha. Vou fechar aqui. Abre uns quadrinhos errados. Tem que admitir todos, aí sim. Isso. A Mariana e a Isabela entraram já? Deixa eu ver. Mariana entrou. Bom dia, Mariana. Ana Lídia. Oi. Peraí. Atenção na foto que vocês estão colocando, hein? Coloca a foto de vocês bonitinha aí, hein? Atenção. Foto, câmera ligada. Ninguém com câmera ligada nessa turma hoje, hein? Poxa vida. Vamos lá. Vamos lá. Temos 18 alunos aqui. A gente vai começar. Gabriel Góes, Arthur Noronha. Tem como colocar uma foto, João Guilherme? Deixa eu admitir. Eu vou ligar a câmera, peraí. Tá bom, melhor. Arthur Noronha sempre liga mesmo, verdade. Admitindo a Emanuele para a gente começar. Nesses minutinhos iniciais são complicados aqui, né? Muito bem. Então, vamos iniciar pedindo ao nosso bom Deus a proteção para a nossa semana, né? Para este nosso dia, que seja um dia cheio de luz, de bênçãos. Temos aí a semana de recuperação, hoje é a prova da recuperação semestral de português, então eu já coloco aqui, elevo a Deus o pedido como intenção aos alunos que vão hoje executar a prova, né, de avaliação, de recuperação de português, que tenham atenção, que leiam com calma, vocês terão lá 20 questões de múltipla escolha, que possam fazer com tranquilidade e atenção.
Então, pedir mesmo as bênçãos de Deus para a nossa vida, para nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que precisam de nossas orações. Amém? Amém. Amém. Assim seja. Amém. Muito bem. Um recadinho antes da gente começar. Ayrton Noronha, obrigada. O único aí com a câmera ligada. Estamos juntos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Letícia estava também, aí saiu aqui agora. Vejam bem, um recadinho. Aê, Letícia, obrigada. Antes da gente começar com a correção, então eu já peço que vocês peguem a apostila, deixem a apostila aberta na página 94, que era o texto, era de 94 a 96, sendo que 94 e 95 era lá contos populares africanos e tinha apenas a 96 para vocês trabalharem com poucas questões, né? Não eram muitas, não. Eram poucas perguntas para vocês fazerem, responderem. Sandra, Oi, minha querida. você me aceita pelo celular? Eu não liguei a câmera ainda porque eu tô arrumando aqui. Tá bom, princesa, tá joia. Te aguardo. Sandra, Oi, Maria. a Kalena, ela tava tentando entrar, só que tá parecendo que não tem como, porque ela foi removida. Não tá aparecendo pra você que ela tá tentando entrar? Não, não está aparecendo para mim. Não pode entrar de novo, Sandra. Não consegue. Não consegue quando a gente remove? Não. E agora, hein? Ixi, e agora? O que que eu faço? Não sei. Pergunta para ela se a mãe dela chama Caroline Arantes. Não, a mãe dela chama Rita. Então, fala para ela que eu removi, não removi com o nome dela. A única que eu removi aqui foi Caroline Arantes. A única. Ninguém mais apareceu aqui, então, não sei o que aconteceu com a Kalena, porque eu não removi Kalena, não. Estou admitindo todos. A única que eu não admiti foi essa Caroline Arantes. Eu sabia, eu tinha certeza que não era o sobrenome da Kalena e eu não tenho aluno com sobrenome Arantes, que é igual o meu. Eu gravei porque é o mesmo sobrenome que o meu. O Vilela ainda tem um aluno aí no 8º ano com o mesmo sobrenome que eu. Arantes eu não tenho nenhum. Então é fácil para mim, né? Se é nome da mãe ou do pai, vai aparecer no sobrenome do filho. Então, por isso que eu logo perguntei e removi. Agora, porque ela não está conseguindo entrar, não sei. Tá bom? Fala isso para ela, alguém dá esse recadinho aí para a Kalena, tá? Que é a única pessoa que eu removi se tem um nome aí. Muito bem. Então, a apostila já está aberta para correção, eu só vou dar um recadinho aqui. Eu tenho 2 alunos que não fizeram Eureka capítulo 9, a senhorita Ana Lídia e o senhor Ian, os 2 únicos da turma do 8º ano. Peço que me procurem no privado, tá? Muita atenção nessas atividades dadas de uma semana para outra. Outro recadinho importante para os alunos do 8º ano. Recuperação, para quem ficou de recuperação. A prova hoje começa às 14 horas, duração de 2 horas, tá? Então, de 14 às 16. 16 horas eu própria fecharei o Google Forms, tá? O próprio professor que fecha, abre e vocês abrem e eu fecho, tá bom? Então, os alunos de recuperação, atenção no horário. E o último recadinho, redação, já recebi algumas produções sobre a Cezanne, e só um alerta, tem aluno ainda enviando, acho que não prestou muita atenção quando eu expliquei, tirando foto e enviando pelo meu WhatsApp. Não é possível isso. Redação tem que ser para o meu e-mail, o e-mail que tem lá no slide que eu dei no dia da aula de redação. Isso é só um lembrete, porque como redação a gente só tem um dia da semana, então para vocês dá para eu aproveitar a aula de português para eu dar esses lembretes, ok? Não esqueçam disso. Produção sobre a Cezanne em redação. No slide tinha, gente, outra aula lá, eu falei para vocês, tinha aluno me perguntando se tinha que fazer a outra produção que tinha lá, que o de vocês, eu nem me lembro, acho que é cartaz, é folder. Acho que o de vocês é folder. Estou lembrado que eu montei do 7º e do 8º, então não me lembro qual que é o de vocês mais, eu tenho que olhar lá. Falei, se eu não expliquei nada sobre isso, por que é para fazer? Então, observem, prestem atenção nas aulas, porque quando eu quero adiantar a minha vida, eu vou fazendo isso, colocando nos slides, mas vocês vão fazer só o que é pedido, tá?
Só ler aqui uma coisinha. Está bem, João Guilherme, já li aqui seu recadinho. Tá bom. Tudo bem? Então vamos agora iniciar. Ana Lídia, por favor, Ana Lídia está aí, não está? Me procura no privado depois, hein, senhorita Ana Lídia? Vamos corrigir agora a apostila, página 96. Vocês leram em casa um texto do pesquisador mongolês Butoa Banlingene, que tem até ali a pequena biografia dele, né? Olha ele aí. Que trata de aspectos dos contos africanos originados da tradição oral, abordando seus temas, estruturas e personagens. Então, vocês leram dentro de contos populares africanos, as informações gerais sobre o conto, charada... Ai, Yasmin, peraí. Charada, adivinhação, mito, conto de fadas ou conto, que foi uma perguntinha. Aí apareceu também um pouquinho, Carla, sobre lenda. Não sei se você lembra de ter lido. O que eu falei para vocês apareceu aí um pouquinho na escrita desse texto. Conteúdo e missão do conto africano, língua e os personagens dos contos africanos e a estrutura do conto. Então, foram esses, vamos dizer assim, subtítulos que apareceram para vocês lerem e analisarem, ok? Então, nós temos aqui, eu não me lembro, nós já lemos essa pequena biografia de Butoa? Acho que não, né, aluna? Acho que não. Acho que A não. gente, Sandra, eu que li. Ah, tá, então... Ah, é mesmo. Obrigada, Yasmin. Eu fiquei na dúvida, porque eu escrevi aqui na apostila da semana passada, ler a biografia, mas eu não me lembro de... Obrigada, Yasmin, de ter lido. Então, vamos desculpem, a correção da tarefa, tá? Depois, na outra aula, ou nesta ainda, nós vamos exercitar as orações subordinadas e conforme nós combinamos esta semana, eu não vou passar tarefa, o que eu vou passar para amanhã é leitura, tá? Vocês apenas vão ler textos, esta semana eu vou ser fiel nisso, tá? Em respeito aos alunos, em colaboração com os alunos que estão de recuperação. Vou passar um texto para vocês lerem, que são 2 páginas, me parece, não me lembro, depois a gente vê lá, tá? Só para ler. E aí a gente trabalha a interpretação amanhã, na hora da aula, tá? Mas é bom, eu vou pedir para vocês lerem com atenção. Então, vamos lá. No número 4, de acordo com o autor, quais são os elementos que caracterizam o gênero conto africano de tradição oral? Ou a Kalena aí, ó, peraí, a Kalena está entrando. Aí a gente vai escutar um pouquinho o que aconteceu com a Kalena aí. Quem quer responder no número 4, por favor? Yasmin, apareceu um quadrinho verdinho aqui, foi você que falou? Não. Não, a Yasmin está com a câmera ligada. Já, os 3 aqui que estão aparecendo para mim, o Arthur Noronha, a Letícia e a Yasmin com câmera ligada. Muito bem, quem gostaria de ler? Rapidinho a resposta, alunos. Posso ler, Sandra? Pode, linda, vai lá. Vou arrumar o computador aqui. Coloquei: o conto designa uma narrativa de fatos ou de aventuras imaginárias. É essencialmente um gênero literário que contém narrativas orais. Pode tanto entreter como ensinar. Pode ser curto ou longo. Nele temos uma poderosa força emocional ou filosófica. Ok, muito bem, Carla também está com a câmera ligada. Obrigada, Carla, joia. Então, vamos aparecer, vou mostrar aqui para vocês, só um instantinho, uma resposta, que olha lá, trata-se de narrativas de fatos ou aventuras imaginárias. A Carla falou isso, ocorridos fora do tempo ou em um tempo distante. Ela disse isso aqui, podem ser curtas ou longas, geralmente aqui colocar, pode acrescentar em prosa, entreter ou ensinar, basear-se em força emocional ou filosófica, Carla falou isso, apresentar uma lição de vida ou de moral. A forte relação com a oralidade, né, oral, com histórias transmitidas de gerações para gerações, muitas vezes acompanhadas de músicas. Então, aqui tem uma resposta para quem não fez aqui num gabarito, tá? Muito obrigada, Carla, pela sua participação. Então, vamos lá no número, vou colocar aqui a resposta mais para cima.
Que importância podemos atribuir aos contos e à tradição oral para muitas sociedades africanas? Então, quem mais gostaria de partilhar essa resposta? Posso ler? Pode, amor, pode ler. Eu coloquei, são elementos essenciais de contato, conhecimento, educação e diversão entre as sociedades africanas. É uma característica forte dessa cultura. Ok, você vai ver que está bem parecido com o que você disse, com outras palavras, mas tudo de acordo com o que você leu, o que você escreveu. O conto e a narrativa oral podem ser entendidos como elementos fundamentais de unidade social, de contato entre as pessoas, aí de transmissão de conhecimentos, de educação e de divertimento. É exatamente o que a Yasmin colocou, ok? Agora, vou colocar um pouquinho mais para cima. A número 6. Porque Ballingene afirma que as narrativas dos contos não podem ser feitas na língua do dia a dia. Por quê? Quem quer responder aí? Tem tantas linhas, né? Aqui tem uma resposta imensa, mas olhando lá no texto, você pode resumir bem o que tem aí. Quem fez esta? Tem lá tópicos falando sobre a língua do dia a dia. Era só ler e pegar as ideias. Diga. Sandra, Oi, eu amor. coloquei, pois o conto exige uma linguagem sagrada, impregnada de impressionismo. O vocabulário é rico em palavras expressivas. Deve inspirar muito em poucas palavras, uma vez que o estilo oral requer uma redução no texto. Ok, muito bem, Letícia. Vocês vão ver que a Letícia leu a resposta dela. Vão ver que também o que aparece aqui tem um pouquinho do que ela leu. Olhem só, olha quanta coisa tem aqui. Ele entende que as narrativas devem ser feitas em linguagem considerada sagrada, e a Letícia falou isso, cheia de impressionismos, com vocabulário rico e expressivo. Como elemento ficcional, essas narrativas devem transmitir suas lições por meio de alegorias, de situações que se afastem da realidade, mesmo que tratem de temas da realidade. Além disso, por serem oriundas, né? Aqui seriam originárias, naturais, isso é oriundas, da tradição oral, elas trazem marcas de uma linguagem ritmada, adequada à memorização e à musicalização. Algo diferente da fala do dia a dia, né? Então, aqui está um texto bem longo, deixa eu admitir o José Mateus, mas de uma forma, olha como a Letícia resumiu. Letícia, leia novamente a sua resposta, por favor. Desculpa, Sandra, estava dando problema no microfone. Não, sem problemas, vai lá. Eu coloquei, pois o conto exige uma linguagem sagrada, impregnada de impressionismo. O vocabulário é rico em palavras expressivas. Deve inspirar muito em poucas palavras, uma vez que o estilo oral requer uma redução do texto. Muito bem, Letícia, obrigada, tá? Agora, e a última? Vamos lá, deixa eu... Daí, a última vem assim, opa. Como o autor caracteriza a estrutura dos contos africanos? Bem simples também, perguntinhas fáceis esta. Quem quer Posso ler? Pode. Eu coloquei, os contos estão inseridos em um mundo imaginário e simbólico. Em um formato de entrada e saída, eles usam metáforas e outras imagens, além de apresentar conclusão e lição de moral. Ok, Giovana, olha que bacana, cada uma respondeu uma, né? Teve participação aí de um grupinho de meninas. Olha só, os contos apresentam uma fórmula de abertura e uma de fechamento, o que os separa do mundo real, inserindo-os em um contexto imaginário, olha, a Giovana falou isso, e simbólico, no qual se desenrolam... Peraí, deixa eu admitir a análise aqui. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No qual se desenrolam metáforas e alegorias. Giovana disse isso. Em meio à natureza aparecem expressões que mantêm a atenção do público,
Os contos normalmente apresentam uma lição de moral que fecha a narrativa e atribui sentido a ela. Então, aqui nós vimos, ou vocês viram, um pouquinho dos contos africanos. A leitura que vocês vão realizar em casa vai ter um outro conto também para vocês lerem e a gente trabalhar amanhã, tá bom? Então, até aqui foi a correção da tarefa. Bem simples, né? Só antes da gente ir para o caderno, já podem pegar o caderno, colocarem a data de hoje. Kalena, me responda aqui uma coisa. Kalena, oi, bom dia. Oi, Sandra, consegui voltar. Princesa, eu não removi você, não. Eu removi Caroline Arantes. É alguém da sua família? Não sei o que aconteceu. Acho que travou, porque quando eu entrei no perfil do Zoom, tava escrito Kalena Breda. Só que eu não me toquei na aula, né, que era eu, porque eu tava falando com você e eu ainda falei, nossa, quem é Carolina Arantes? Só que eu não vi que era eu. Achei que o meu nome tava Kalena Breda mesmo. Ah, foi você que falou comigo? Eu vi que alguém me alertou aqui no bate-papo, mas eu não reparei nem o nome. Foi você que me alertou ali no bate-papo? Não, eu falei alto, alguém assim. alertou no bate-papo assim, quem é Kalena? Vou até olhar, depois eu olho aqui. Eu não consigo... Aqui, peraí. Alguém alertou assim, quem é Caroline? Não sei, já, peraí. Agora fiquei curiosa. Não, porque eu não entendi isso, gente. Ai, não deu aqui. Deixa para lá. Alguém colocou. Foi João Guilherme. Professora, tem uma Caroline Arantes na aula, mas eu não tinha nem lido o João Guilherme, não. Antes do João Guilherme ler, escrever ali, colocar no bate-papo, eu vi aqui e logo perguntei, né? Muito bem. Então vamos. Até achei que era aquela menina do 7º, a Carolina. 7º é Carolina, e não é Arantes, né? Peraí. Letícia. Tá bom, Letícia, já li aqui seu recadinho, tá, minha linda? Muito bem, então vamos abrir o caderno agora. Coloca a data de hoje é dia 24. Os alunos que estão de recuperação, se tiverem alguma dúvida, depois me chamem no privado, tá? Nós temos alguns alunos aqui de recuperação do 8º ano. Façam com calma, mais uma vez vou dizer. E na hora do intervalo eu envio o link da outra aula, tá? Então, vão escrevendo aí enquanto o slide não entra. Divida os períodos e classifique as orações. Vamos lá. Hoje é dia 24, divida os períodos e classifique as orações. Tá bem, Ana Lídia, já li aqui o recadinho. Melhoras para você, minha linda. Depois me procura no privado, tá? Fique bem. Cuida do seu emocional para a glicose não ser afetada. Tenha a sua saúde física e mental saudável, tá, Ana Lídia? Se cuida. Então, olhem aí, divida os períodos e classifique as orações. Teve um aluno na semana passada que me perguntou assim no privado, Sandra, como que eu vou saber quando é oração coordenada e subordinada? Foi uma ótima pergunta, né? Eu já falei com vocês algumas vezes, mas eu acho que a partir do momento que a gente começar a exercitar, quando eu colocar tudo juntinho, vocês vão entender melhor. Vejam, as orações coordenadas, elas são independentes. Uma oração não depende da outra para você compreender. Já as subordinadas, a oração principal depende de uma outra para ela ter para a gente entender melhor. A oração principal, ela depende, logo a gente pergunta um o quê, ou um de quê, ou então pergunta para ela para encontrar o sujeito e assim por diante. Então, as subordinadas são dependentes, isso aí vocês têm que memorizar. As coordenadas são independentes. Nas orações coordenadas, nós encontramos as orações coordenadas assindéticas. Nas subordinadas, a gente encontra a oração principal.
tá? Então, vamos copiando estas orações. Vocês pulem de uma para outra 3 linhas, né? Porque em cada uma tem apenas 2 orações, são períodos, são períodos simples que tem aí. Períodos que eu digo períodos simples que eu digo são períodos pequenos, não são simples não, porque todos eles são períodos compostos, né? Mas são pequenos, são curtos, então basta, eu acho que 3 linhas é o suficiente, tá? Para vocês pularem de uma letra para outra. Então vamos lá, copiando. Na outra aula a gente vai dar continuidade, porque tem mais. Deixa eu ver quem está aqui enquanto vocês copiam. Vou fazendo a chamada, tá? Opa, perdão. Hoje é dia 24. O Gustavo faltou. Nossa, eu estou preocupada com o Gustavo, ele não vai entender esse conteúdo. Daqui a pouco nós vamos para Eureka capítulo 10, não vai conseguir fazer, gente. Não pode ficar faltando aula, meu Deus do céu, é conteúdo novo, esse conteúdo aí ele é enjoadinho de entender, se não prestar atenção. A Júlia também faltou, olha isso. Oh, meu Deus. Vitor Hugo faltou, Ian também faltou. Júlia, estou preocupada. Também está perdendo o conteúdo. Alunos que faltam muito não tem como entender o conteúdo, gente, não tem como entender. Porque se na aula presencial já é difícil, eu sei que esse conteúdo não é fácil, imagina a distância sem estar acompanhando. Não vai entender, não vai. Infelizmente, não vai conseguir. Aí, mãe, coitada, vai ter que pagar professor particular? Ai, 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 não precisa, não é mesmo? Não precisa professor particular. Só prestar atenção e tirar dúvida com a professora aqui. Vitor Hugo mandou no chat, professor. Oi? Vitor Hugo mandou no chat. É? Deixa eu ver aqui onde é o chat mesmo. Onde é mesmo, Gabi? O chat? Opa. Fica enrolado aqui, tá, João Guilherme? Olha, passo sufoco nisso aqui, meu amigo. Meu aluno lindo. Ah, sim. Ah, tá, Vitor Hugo. Ah, joia, Vitor Hugo, muito bem. Desculpa, tá? Isso aí, estou aqui, professora. Não me deu presença por quê? Joia, Vitor Hugo, isso mesmo. Dá o grito aí. Não deixa passar essas coisas, não. Não leva falta, sendo que está presente, a professora erra, o aluno tem que logo alertar. Estou aqui, professora. Joia, joia, joia. Quem terminou de copiar já pode ir fazendo com tranquilidade. Atenção na conjunção que, nas subordinadas, além da conjunção integrante que, você pode encontrar também quem, pode encontrar se, pode encontrar onde. Lembra lá na apostila que nós vimos isso? As orações subordinadas adverbiais objetivas diretas, elas podem ser iniciadas por quem, pelo pronome quem, por o advérbio onde. Vamos lá, as orações subordinadas estão sendo explicadas. Deixa eu ver que página mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Procurando por aqui. Página 107 e 108 são as páginas que a gente conversou e eu expliquei sobre as subordinadas substantivas. Tem.
Então, vamos rever aqui, faltando os alunos faltosos. Vamos conferir. O Gustavo, a Júlia e o Ian. A Júlia vai fazer a minha recuperação, vou ter que dar uma lembrada nela. Tem alguém ainda copiando? São muitas frases, né? Na outra aula temos mais, tá, alunos? Eu gostaria até de ouvir também um pouquinho. Vão pensando, não precisa responder agora, não. Pode se responder na outra aula, tá? Se querem que eu traga mais exercícios de orações subordinadas, ou eu posso ir adiante, tá? Não precisa responder agora. Primeiro nós vamos fazer estes, vou corrigir, depois tem outros para vocês copiarem. Se desejarem, eu preparo mais para amanhã, para a semana, né? Senão a gente vai adiante com outro conteúdo, tá bom, meus amores? Que aí, outro conteúdo não, eu quero mesclar, colocar as duas, as coordenadas e as subordinadas juntas. Acho que eu já posso preparar exercícios assim para a semana. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Põe no chat, por favor, quem ainda está copiando, só para eu ter uma noção. Ninguém precisa saber, só eu, tá? Põe assim, eu. Só quem está copiando. Tem alguém copiando? Põe aí. Não, ninguém escreveu. Tá bom. É a aluna aqui que me respondeu que quer que traga mais frases. Tá bom, joia. Joia. Vou montar mais, tá? Dá pra gente ir fazendo, meus amores, juntos aí? Pode ser? Então, vamos lá. Olha, letra A. Muita atenção, quem ainda está com dúvida, deem uma lida sempre no conteúdo. Vamos lá. Acreditava-se que a Terra fosse imóvel. Como a gente divide esta oração? Aonde vai a barra? Acreditava-se. É aqui que vai a barra na divisão, né? Por quê? Nós temos ali o quê? Uma conjunção integrante. Temos o verbo acreditava, formando uma oração, e a outra é o verbo fosse. Então, nós temos aí um período composto formado por duas orações. A primeira oração, como que eu classifico? Oração principal. Oração principal. E a segunda oração? E agora, hein? É subjetiva ou é objetiva direta? É a dúvida que pode nos causar aqui. Você olha o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, e é um transitivo. Ela é subjetiva, ok. Oração subordinada, transitiva não, ela é intransitiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que acreditava? Que a Terra fosse imóvel. Então, primeiro você observa se encontra um sujeito e se está naquela regrinha das orações subordinadas, substantivas e subjetivas. Olha, verbo na voz passiva analítica, quando tiver lá a locução verbal, fique atento. Verbo na voz passiva sintética, olha lá o verbo na terceira, que é nesse caso aí, ó, verbo na voz passiva sintética. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, vai ser subjetiva. E verbo intransitivo na terceira pessoa do singular. São os itens para encontrar a subjetiva. Olhem só a letra B. Foi decidido que não haveria convites. Aonde que eu divido esta oração? Foi decidido. Foi decidido. Opa, peraí. Deixa eu admitir o José Matheus aqui. Foi decidido. Olha lá a locução verbal que a gente viu, que é na voz passiva, na voz... Peraí. Na voz passiva... Ai, tive que olhar ali. Analítica, sintética é a primeira. O que foi decidido que não haveria convites. Então, a primeira oração é a oração principal.
E ela é principal porque temos adiante uma oração subordinada. E ela é subordinada porque uma oração depende da outra para que a gente possa compreender. Então, o que é que foi decidido? Que não haveria convites. A primeira oração é uma oração principal, foi decidido. A segunda oração, ela é subordinada substantiva. O quê? Subjetiva direta? Subjetiva. Olha a locução verbal que eu acabei de dizer. Olha, é isso aí que vocês que está causando dúvida, quando ela é subjetiva e quando ela é objetiva direta. Para ser objetiva direta. Oi? Quando tem locução verbal, vai ser subjetiva? A locução verbal na voz passiva sintética. Quando não, na voz passiva analítica. A gente sabe que na voz passiva ela é formada por uma locução verbal e um agente da passiva. Só que nesse caso não dá para ser um agente da passiva. E aí é o verbo transitivo direto. Então só pode ser na voz passiva analítica. Então, os convites, né, são decididos, vamos dizer assim, ó, foi decidido, é decidido, foi decidido, são decididos. Então, nós temos a voz passiva analítica. Quando encontra isso, é